Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. É um prazer estar novamente com vocês. Vamos a mais uma aula da coleção Estudando Raciocínio Lógico para o INSS. Esta é a aula número 22. Na aula de hoje vamos resolver uma questão da CESP sobre deduções lógicas. Veja o enunciado da questão. Paulo, Mauro e Arnaldo estão embarcando em um voo para Londres. Sabe-se que os números de suas poltronas são C2, C3 e C4. A idade de um deles é 35 anos e a do outro 22 anos. Paulo é o mais velho dos três e a sua poltrona não é C4. A poltrona C3 pertence ao de idade intermediária. A idade de Arnaldo não é 22 anos. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Item 1. A poltrona de Paulo é C2. Item 2. Se a idade de Arnaldo for 35 anos, então a poltrona de Mauro terá numeração C4. Item 3. Se a soma das idades dos três passageiros for 75 anos, então as idades de Paulo, Mauro e Arnaldo serão, respectivamente, 35, 22 e 18 anos. Item 4. Se a soma das idades dos três passageiros for 90 anos, então a poltrona de número C3 será a de Arnaldo e Mauro será o mais jovem dos três passageiros. Item C5. Se a soma das idades dos três passageiros for 100 anos, então a poltrona de número C4 pertencerá a Mauro e terá 35 anos. Certo ou errado? Bem, vamos à solução. Retornando para a solução. Para a solução, vou construir aqui uma tabelinha com Paulo, Mauro, Arnaldo e as idades, e nas colunas C2, C3, C4, que são as poltronas e as idades. Vamos ler agora as dicas. Os números das poltronas são C2, C3, C4, ok. A idade de um deles é 35 anos, de outro é 22 anos. Então, a idade de um deles é 35 anos e o outro, a idade é 22 anos. Paulo é o mais velho dos três. Olha essa informação. Paulo é o mais velho dos três. Isso significa que a idade do Paulo é diferente de 22. Então, a idade do Paulo é diferente de 22, pois ele é o mais velho dos três. E a sua poltrona não é C4. Então, a poltrona do Paulo não é C4. Então, eliminamos isso aqui, ó. A poltrona do Paulo não é C4. Você elimina isso aqui, ó. Poltrona do Paulo não é C4. Eliminamos. A poltrona C3 pertence ao de idade intermediária. Peraí, a poltrona C3 pertence ao de idade intermediária. Isso significa que a C3 também não é do Paulo, pois o Paulo é o mais velho. Então, a poltrona C3 pertence de idade intermediária, então esse C3 não é a poltrona do Paulo. Portanto, o Paulo também não está na poltrona C3. O Paulo não está em C3, não está em C4. Logo, o Paulo só pode estar na poltrona C2. O Paulo está na poltrona C2. E se o Paulo está na poltrona C2, na C2 não está o Mauro e na C2 não está o Arnaldo. C2 não está o Mauro e não está o Arnaldo. Continuando, a poltrona C3 pertence ao de idade intermediária. Então, C3 pertence à de idade intermediária. Legal. A idade de Arnaldo não é 22 anos, então a idade de Arnaldo não é 22 anos. Então aqui é diferente de 22 anos. A idade de Arnaldo não é de 22 anos. Espera aí. Se a idade de Paulo não é 22 anos e a de Arnaldo também não é 22 anos, ora, 22 anos só pode ser a idade do
do Mauro. Então, moral da história, o Mauro tem 22 anos. O Mauro é o cara de 22 anos. Mauro é o cara de 22 anos e o Paulo está na poltrona C2. Com base nisso, podemos responder já alguns itens. Vamos ao item número 1. Item número 1 diz o seguinte: a poltrona de Paulo é C2. Item 1. A poltrona de Paulo é C2. Certo ou errado? Bem, a poltrona de Paulo é C2. Realmente, ó, está certo. Ó. A poltrona de Paulo é C2. Certinho, certinho, certinho. Logo, o item 1. Certo. Resposta do item 1. Certo. A poltrona de Paulo é C2. Item 1. Certo, 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 certo. Tranquilo, tranquilo? Então, ok. Item 1 certo. Vamos ver o item 2. Se a idade de Arnaldo for 35 anos, então a poltrona de Mauro terá numeração C4. Certo ou errado? Item 2. Se a idade de Arnaldo for 35 anos, então a poltrona de Mauro será C4. Vamos ver. Se a idade do Arnaldo for 35 anos, vamos lá. Se o Arnaldo for 35 anos, aqui eu estou falando se a idade de Arnaldo for 35 anos, então vou botar aqui, ó, 35 anos. Se a idade de Arnaldo for 35 anos, ora, então o Paulo, como é o mais velho, já que Paulo é o mais velho, a idade dele vai ser maior do que 35 anos, pois o Paulo é o mais velho. Nesse caso, qual é o de idade intermediária? Ó, 22, 35 e maior do que 35. Nessa situação, o cara que vai ter idade intermediária será o cara de 35 anos. Então, será o Arnaldo. O Arnaldo vai ser o cara de idade intermediária, porque o Paulo vai ser mais velho do que ele. Então, 22, 35 e maior do que 35. Como o Arnaldo vai ser o cara de idade intermediária, aqui diz que o cara de idade intermediária está em C3. Então, o Arnaldo estaria, nesse caso, na poltrona C3. O Arnaldo estaria na poltrona C3, logo não estaria o Mauro na C3 e não estaria também o Arnaldo na C4. O Arnaldo estaria na C3. Quem estaria na C4? O Mauro. O Mauro estaria na poltrona C4. O Mauro estaria na poltrona C4. Portanto, se o Arnaldo tiver 35 anos, o Mauro vai estar na poltrona C4. Repetindo, se Arnaldo tem 35 anos, o Mauro está na poltrona C4. Vamos então responder que ele tem 2? Se Arnaldo tem 35 anos, então a poltrona de Mauro será C4. Certo, certo, certo. Item 2, certo. Nessa situação, o item está certo. Vamos para o item 3. O item 3. Item 3 diz o seguinte: se a soma das idades dos 3 passageiros for 75 anos, então as idades de Paulo, Mauro e Arnaldo serão respectivamente 35, 22 e 18 anos. Certo ou errado? Bem, você já sabe que a idade de um é 35 e a idade de outro é 22. E você sabe que o Paulo é o mais velho. Paulo é o mais velho. E você lembra lá da tabelinha? Na tabelinha concluímos que o Mauro tem 22 anos e Paulo é o mais velho. Ora, somando 35 mais 22 mais 18, você tem 75 anos. Então o outro vai ter 18 anos. Como o Paulo é o mais velho, 35 anos vai ser a idade do Paulo. 35 anos vai ser a idade do Paulo. O Mauro já sei que tem 22 anos. Logo, o Arnaldo só pode ser 18 anos. Então, Paulo, Mauro e Arnaldo, 35, 22 e 18. Está correto. Paulo é o mais velho. O Mauro já sabia que tinha 22 anos. Logo, o Arnaldo só pode ter 18 anos. O item 3 está certo. Item 3 certo também. Certo também. E vamos para o item 4. O item 4 diz o seguinte: se a soma das idades dos 3 passageiros for 90 anos, então a poltrona de número C3 será a de Arnaldo e Mauro será o mais jovem dos 3.
Certo ou errado? Vamos, item 4. Se a soma for 90 anos, ora, você já sabe que um deles tem 35 anos. O outro tem 22 anos. Ora, 35 mais 22 dá 57. 57 para 90, falta 33. Falta 33. Portanto, nós teríamos 33 mais 22 dá 55, com 35 dá 90. Nesse caso, o mais velho dos três é o Paulo, que vai ter 35 anos. O de idade intermediária é esse de 33 anos. Então, Paulo é o mais velho com 35 anos. O Mauro já sei que tem 22. E o de idade intermediária vai ter 33. Vamos na nossa tabelinha? Vamos lá, preenchendo aqui, ó, na tabelinha. Nesse caso, o Paulo vai ser o mais velho, que vai ser 35, 22 e 33. Então, na nossa tabelinha, o Paulo vai ter 35 anos. Já sei que o Mauro tem 22, o Arnaldo vai ter 33. O de idade intermediária, nesse caso, é o cara de 33 anos. Repararem aqui na ordem. O mais novo é 22, o mais velho é 35, idade intermediária vai ser o Arnaldo. Então, o Arnaldo vai ser a idade intermediária e o Arnaldo vai estar na poltrona C3. Arnaldo vai estar na poltrona C3. Então, quem vai estar na poltrona C4? O Mauro, que vai ser o de idade 22 anos. A questão falou então o seguinte, ó, voltando. Se a soma das idades for 90 anos, então a poltrona C3 será do Arnaldo. E Mauro é o mais jovem dos três. Bem, a poltrona C3 é do Arnaldo. Ó, o Arnaldo está na poltrona C3. Sim, está certo. Mas o Mauro é o mais jovem dos três. Ora, o mais jovem dos três é o Mauro. Realmente o Mauro é o mais jovem dos três. Então, Mauro é o mais jovem dos três. E a poltrona C3 está o Arnaldo. Então, o Arnaldo está no C3 e o Mauro é o mais jovem do 3. O item 4 está certo. E chegamos no item 5. Item 5. Item 5 diz o seguinte. Se a soma das idades dos três passageiros for 100 anos, então a poltrona de número C4 pertencerá ao Mauro e terá 35 anos. Peraí. Se a soma for 100 anos, você sabe que um tem 22 anos, o outro tem 35. 22 mais 35 dá 57. Para 100, o outro vai ter que ter 43. Então, as idades vão ser 22, 35 e 43. O mais velho é o Paulo, portanto, 43 é o Paulo. O de idade intermediária aqui é o de 35 anos, que vai estar na poltrona C3. E você já sabe que o Mauro tem 22 anos, então o Mauro, você já sabe que tem 22 anos. Portanto, quem vai ter 35 anos? O Arnaldo. O Arnaldo vai ter 35 anos. Então, a soma das idades for 100, então a poltrona C4 será do Mauro. Bem, vamos lá então. Mauro 22, 35 Arnaldo e 43 Paulo. Então, Paulo vai ser o mais velho com 43 anos. O outro vai ter 35 anos, que é o Arnaldo. O de idade intermediária é o cara de 35 anos. Nesse caso, é o Arnaldo. Observe, então, que o Arnaldo vai estar na poltrona C3, pois o Arnaldo é o cara de 35 anos. O Arnaldo é o cara de 35 anos. Está na idade intermediária. Portanto, quem vai estar na poltrona C4 será o Mauro. O Mauro vai estar na poltrona C4. Bem, vamos responder então os itens. Vamos responder aqui, ó. Voltando, temos o seguinte. A soma das idades for 100, então a poltrona C4 será do Mauro. A poltrona C4 será do Mauro? Vamos ver lá.
O Mauro está na poltrona, C4, certo? O Mauro está na poltrona C4. Ok. E terá 35 anos? O Mauro terá 35 anos? Não, o Mauro terá 22 anos. O Mauro terá 22 anos e não 35 anos. Portanto, aqui está errado. Seria 22 anos. Logo, o item 5, resposta errado. Item 5, resposta errado. Só recapitulando. Item 1, certo. Item 2, certo. Item 3, certo. Item 4, certo. E item 5, errado. Uma questão muito boa da CESP. Raciocínio lógico. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, uma boa prova, muitas felicidades e até a próxima oportunidade. E aproveite, se você gostou, inscreva-se no canal, clique em curtir e dê o seu like aí. Bem, boa sorte e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.